Atualmente, o Monsterverse possui um único e incomparável rei dos monstros. Sim, ele mesmo, o incrível Godzilla. Porém, pode ser que um outro titã esteja evoluindo silenciosamente dentro da Terra Oca para, quem sabe, no futuro, desafiar o nosso querido Gojira. E não, eu não tô me referindo a um Destroyer da vida ou algum outro titã clássico do lagartão. Esse suposto desafiante seria justamente alguém da mesma espécie do Godzilla, ou seja, outro lagarto gigante. Trata-se dessa criatura conhecida como Titânus Doug, que é esse réptil com a aparência de filhote que foi mostrado tanto em Godzilla vs Kong como em The Nin Parry. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar em que passo o Doug se encontra em sua evolução e de que forma ele poderia ultrapassar até mesmo o próprio Godzilla em termos de altura. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre ele, então faz logo o seguinte, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Muita gente se pergunta como é que o Godzilla ele consegue aparecer em diferentes cantos do mundo sem nunca ser localizado. Pois é, monitorar o Rei dos Monstros certamente é uma tarefa que é muito difícil para os humanos. Só que sabe quem é facilmente localizado? Pois é, você que ainda não usa a NordVPN no seu servidor. Para quem ainda não sabe, a NordVPN é uma ferramenta que protege a sua navegação online de diversas formas com a VPN mais rápida do planeta. Nela você tem acesso a mais de 5.000 servidores ao redor do mundo para se camuflar de qualquer rastreador mal intencionado. Além disso, a NordVPN ainda possibilita que você acesse seus conteúdos favoritos como se estivesse no conforto da sua casa. Vocês não estão entendendo? Então se liga. Imagina só que você foi para um outro país, por exemplo, e você quer acessar algum conteúdo que só está disponível aqui no Brasil. Bom, com a NordVPN isso é possível. Sem falar que ela ainda possui a proteção contra ameaças Pro, que é um meio de se proteger digitalmente contra todo tipo de malwares e ameaças online. Então sempre que você for baixar um arquivo ou quiser entrar em determinado site, essa ferramenta ela vai estar te protegendo. Basta ativar a funcionalidade no aplicativo da NordVPN para Mac e iOS e para o Windows e aproveitar. Uma outra ferramenta que eu acabei lembrando aqui também e que você vai gostar muito é o Dark Web Monitor. Ele é basicamente um sistema que fica verificando se os seus dados eles estão circulando naqueles locais onde os hackers ficam se comunicando. E não espera para ser pego de surpresa, ativa essa opção de monitoramento do aplicativo da NordVPN e assim você será avisado imediatamente no caso de seus dados eles estiverem circulando por aí ou até mesmo estarem à venda. Para conferir então todas essas vantagens e muitas outras, acessa agora mesmo nordvpn.com/nerdclube e garanta um plano de 2 anos mais 4 meses adicionais com aquele desconto camarada. Lembrando que a Nord ainda te dá garantia de devolução em até 30 dias, então não perca seu tempo e aproveite esses benefícios. Uma das principais questões que nunca foi muito bem explorada dentro do Monsterverse é sobre a espécie do Godzilla. A árvore genealógica do lagartão é um verdadeiro mistério até para aqueles que assistem todos os filmes e ainda separam tempo para consumir outros tipos de conteúdo da franquia, como as HQs e as novelizações. Acontece que nós nunca tivemos uma história de origem do Rei dos Monstros sendo contada detalhadamente. Para vocês terem uma ideia, o mais próximo que a gente teve disso foi nos momentos na qual a gente viu os personagens humanos falando um pouquinho mais sobre o passado do lagartão. O povo Iwi, de onde veio a garotinha Gia, por exemplo, possui uma lenda contada de geração a geração sobre o Godzilla. Segundo eles, o lagartão teria ganhado seus poderes após engolir uma estrela que havia caído no céu. É bem verdade que isso não ajuda a gente a entender muito bem no que diz respeito à linhagem do Godzilla, mas pelo menos acaba dando umas pistas pra gente sobre a sua espécie. Afinal, os poderes atômicos do Rei dos Monstros vieram através dessa estrela que ele acabou engolindo em algum momento da sua vida. O que significa que isso não é uma habilidade natural do seu organismo. Sendo assim, podemos afirmar que o restante da sua espécie não possui esses poderes atômicos que fizeram o Godzilla ser quem ele é atualmente. Talvez seja justamente por conta disso que o lagartão aparenta ser o último sobrevivente da sua espécie. Sabemos, por exemplo, que Dagon, que seria um outro tipo de lagarto gigante dentro do Monsterverse, morreu alguns anos atrás após enfrentar o Muto Prime. No próprio filme do Godzilla, lançado lá em 2014, a gente chega a ver parte do esqueleto de Dagon sendo usado como um casulo pelas essas criaturas que tinham tirado a sua vida. Só que quando esses mutos tiveram que enfrentar o Godzilla, o destino deles foi a própria morte. Já que dessa vez eles não estavam enfrentando qualquer lagarto, mas sim um lagarto gigante que possuía um sopro atômico em seu arsenal. Assim como Dagon, vários outros membros da espécie do Godzilla vieram a falecer com o decorrer dos milênios por não possuir essa mesma capacidade atômica que o Rei dos Monstros tem. E isso fica claro pra gente no momento em que o Kong
chega lá naquele santuário da Terra Oca e passa por cima de algumas ossadas de membros das espécies dos Gojiras. Pelo que foi dito nos filmes da franquia, a maioria dessas mortes ocorreu durante a Guerra dos Titãs, que rolou há muito tempo atrás. Essa gigantesca batalha tinha um foco maior justamente nas espécies do Godzilla e do Kong. Tanto é que foi daí que acabou surgindo a rivalidade que foi apresentada pra gente nos filmes dirigidos pelo Adam Wingard. Mas eu até acho que a gente pode chegar a um consenso que seria bem diferente esse destino dessa Guerra dos Titãs se todos os membros da espécie do Godzilla tivessem os mesmos poderes atômicos dele, já que essa habilidade é um dos fatores que dá vantagem a ele em relação ao próprio Kong. Mais do que isso, em The Nippari é sugerido para a gente que o Godzilla sozinho foi capaz de derrotar e aprisionar o Scar King e seu exército de primatas gigantes. Exército esse que foi responsável por tirar a vida de vários outros membros da espécie dos Gojiras, assim como a gente viu lá naquele santuário que foi visitado pelo Kong no filme anterior. Mas mesmo com tudo isso, pessoal, ainda é muito difícil a gente afirmar, bater o martelo aqui, que o Godzilla foi o último da sua espécie que sobreviveu, o último restante. E eu tô dizendo isso porque em Godzilla vs Kong fomos apresentados a um outro titã escondido no centro da Terra Oca que tinha características bem semelhantes às do Rei dos Monstros. Essa criatura passou a ser chamada de Doug e, apesar de também ser um lagarto gigante, ele possui algumas diferenças com o nosso Gojira. Mas isso não quer dizer que eles sejam de espécies distintas, como veremos daqui a pouco conforme eu for falando mais sobre a evolução dele. Na verdade, a gente até pode dizer que o Doug seria um tipo de filho abandonado do próprio Godzilla, fazendo assim uma referência ao Nanila dos filmes clássicos da Toho. Tudo depende do caminho que a Legendary vai seguir com ele daqui pra frente, né? O que ele vai fazer com esse titã, já que nada sobre o passado dele foi revelado até o momento. Então pode ser que em algum momento entre seus filmes o lagartão atômico gigante tenha gerado um ovo da onde acabou saindo esse filhote. Mas sei lá, eu sinceramente acho que esse não foi o caso, já que a gente não tem conhecimento de nenhum outro Gojira vivendo dentro do Monsterverse que pudesse ter dado a vida ao Doug. A não ser que a Dagon, que foi o titã que eu falei ainda há pouco, tenha feito isso, né, um pouco antes de ser derrotada pelos Motos. Mas tá, de qualquer forma, agora vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona a evolução do Titânus Doug dentro do Monsterverse. Independente de quem sejam os pais desse jovem Kaiju, a gente pode imaginar que ele foi abandonado logo após o seu nascimento e desde então ele teve que aprender a se virar sozinho. Em seus primeiros dias de vida, é provável que ele possuísse algo na casa dos 3 metros de altura. Porém, diferente de Godzilla e Dagon, esse lagarto ainda não foi mostrado caminhando sobre 2 patas. Doug até o momento se apresenta como um titã quadrúpede, mas pode ser que isso seja decorrente à sua evolução. Dá até pra gente pegar como um parâmetro a evolução mostrada em Shin Godzilla, que é um filme lançado pela Toho lá em 2016. É bem verdade que se trata de 2 franquias sem ligação nenhuma uma com a outra, porém nesse filme é mostrado que o Shin Godzilla ele muda não apenas de forma ao longo da sua evolução, mas também o que vai mudando é o seu jeito de caminhar. Ele primeiro é mostrado rastejando pelas ruas para só depois ficar sobre suas 2 patas traseiras, assim como as outras versões do Godzilla. Então pode ser que no Monsterverse os lagartos gigantes também passem por essa mudança conforme vão crescendo. Ao nascer, o Doug possuiria uma aparência bastante dócil e pouco ameaçadora. Seus grandes olhos, somados ao seu físico mais fofinho, fazem dele alguém que poderia facilmente ser adotado por um outro titã com dotes maternos. Não sabemos se esse foi realmente o caso, mas vamos combinar que seria uma história bem legal, mostrando o Doug sendo adotado ainda como filhote e pouco depois ele começa a crescer, começa a ficar muito maior do que o titã que adotou ele e, sei lá, devorasse sua mãe adotiva. Isso poderia explicar o fato desse lagartinho ser tão gordo nas vezes em que ele apareceu nos filmes, apesar de ser, né, teoricamente um filhote ainda. No segundo estágio evolutivo do Doug, ao chegar aos 10 metros de altura, ele continuaria caminhando sobre 4 patas. Mas agora a sua pele vai ficando cada vez mais áspera, tornando então a sua aparência cada vez mais próxima de um crocodilo gigante. Com isso, ele já é capaz de caçar pequenas criaturas da Terra Oca com mais facilidade. Ao chegar aos 20 metros de altura, Doug já consegue abocanhar suas presas que agora cabem por inteiro na sua mandíbula. É nesse momento que o Kong chega pela primeira vez no centro da Terra Oca e acaba sem querer ajudando Doug a completar o seu lanchinho. Com isso, o jovem Kaiju acaba percebendo que aquele gorilão seria bem útil para que ele pudesse se alimentar com mais facilidade. Chegamos então em The Nippari, onde o Doug atinge cerca de 20 metros de altura quando está sobre 4 patas. Nesse filme a gente vê uma interação bem divertida entre ele e o Kong. Acontece que enquanto o gorilão gigante se alimentava de criaturas capturadas por ele próprio, o seu dente ele começava a doer. Essa distração faz com que o Doug rapidamente roube uma das refeições do Kong. O curioso é que ao perceber o ato furtivo do jovem lagarto, Kong tenta recuperar sua presa e os dois fazem meio que um cabo de guerra. E tudo bem, essa cena até não parece ser nada
demais. Só que ela acaba já mostrando pra gente que o Doug ele já possui força suficiente em sua mandíbula, capaz de rivalizar com um titã adulto como Kong. Tudo bem, é verdade que isso só foi possível pelo fato do lagartão ele tá distraído, tanto por conta da dor no seu dente, como também pelo fato, né, de ele ter escutado um som de uma outra criatura que acaba distraindo ele. Um outro detalhe importante desse momento é que nesse filme o Titânus Doug possui uma altura de 25 metros quando está sobre 4 patas, mas o seu comprimento ele já gira em torno de 100 metros. É só olharmos essa cena em que ele está se aproximando do Kong e imaginar como seria se o Doug tivesse ficado sobre suas 2 patas traseiras. E eu fico ressaltando isso, pessoal, porque é assustador, porque esse titã ainda é apenas um filhote, ou seja, sua evolução ainda tá bem no comecinho. E mesmo assim, o seu tamanho não é qualquer coisa comparada a outras criaturas. Aí antes que venha alguém questionar essa informação de que o Doug ainda é muito novo, basta ir lá e pegar o marketing que foi feito em Godzilla e Kong: O Novo Império. Sempre que o Doug aparecia era ao lado do Zuko, que é o jovem primata que acaba sendo adotado pelo Kong no decorrer do filme. Então a conclusão que eu chego é que esses dois titãs seriam meio que a versão filhote tanto do Kong como do Godzilla. Sendo assim, a verdadeira evolução do Titânus Doug deve começar daqui pra frente. Por enquanto, ele é apenas um titã carnívoro que se alimenta de outras criaturas que o mesmo encontra pela Terra Oca. Porém, a gente sabe que nesse local existem muitas fontes de energia. O próprio caminho que o Kong percorre até chegar ao Scar King é cheio daqueles cristais brilhantes. E sabemos que o Doug ele costuma seguir o gorilão para ir se alimentando das sobras que são deixadas por ele. Então não seria nenhum absurdo ver esse jovem lagartão também percorrendo esse caminho cheio de cristais de energia pura, e assim, desse jeito, ele poderia se alimentar de algum deles. Seria basicamente o que o Godzilla fez no passado ao engolir aquela estrela que havia caído do céu, que é aquela história contada lá pelo povo Eerie. Antes, o Rei dos Monstros também era apenas um lagarto gigante com milão que se alimentava de outros seres, mas foi a partir do momento em que ele passou a se alimentar de energia radioativa que o Godzilla ele começou a evoluir e chegar ao ponto em que a gente vê ele atualmente. Então a mesma coisa poderia muito bem vir a acontecer com o jovem Doug. E o mais legal de tudo isso vem agora. Levando em consideração que ele possui uma altura de 25 metros sobre 4 patas e quase 100 metros caso fique de pé, o Titânus Doug passaria a crescer muito mais a partir do momento em que ele começasse a consumir a radiação. Na próxima etapa da sua evolução, Doug atinge cerca de 40 metros de sua evolução quadrúpede e seu corpo começa a sofrer grandes mudanças. Agora o seu físico não é mais como um titã acima do peso, e então ele começa a desafiar outras criaturas ainda maiores. Com o tempo, as suas escamas espinhosas em suas costas crescem e se tornam placas dorsais parecidas com a do Godzilla. Mais do que isso, elas também passam a brilhar de acordo com o cristal da Terra Oca na qual ele se alimentou. Na próxima etapa da sua evolução, Doug já começa a caminhar tranquilamente sobre suas 2 patas sem cair. Afinal, as placas dorsais em suas costas ajudam ele a manter o equilíbrio. Seu corpo também está muito mais em forma do que antes, já que agora sua dieta não é mais baseada em carne, mas sim em radiação. Mas não é qualquer radiação. Trata-se da mais pura energia que ele pudesse encontrar e que existe nas profundezas da Terra Oca. Eu tô falando da fonte que existe mais próxima do núcleo do planeta. Desse jeito, o Doug multiplicaria o seu tamanho de uma forma extremamente acelerada. Quando ele está de pé, o seu tamanho já ultrapassaria os 200 metros de altura, e tanto o Kong como o Godzilla, eles passam a se preocupar com a sua presença. O mundo estaria diante de uma verdadeira anomalia da natureza, o próprio Titânus Doug Earth, a versão do Monsterverse do famoso Godzilla Earth. A última fase evolutiva desse titã ultrapassaria os 300 metros de altura e faria dele o maior oponente dessa dupla, do Godzilla e do Kong, que ele já teria enfrentado em sua vida. Esse seria o vilão perfeito para encerrar a franquia, mostrando um Gojira tão monstruoso que todos seriam obrigados a ir embora do planeta. Essa pra mim seria a evolução perfeita do Titânus Doug dentro do Monsterverse. Mas tudo bem que a maior parte disso tudo que eu tô falando aqui pra vocês é tipo pura teoria. Mas vamos combinar que seria bem legal se a Legendary ela caminhasse por esse caminho. Tá, pessoal, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou nesse vídeo de hoje. Curtiu saber mais sobre a evolução do Titânus Doug e também da espécie geral do Godzilla? Acha que faz sentido que aconteça isso que eu falei nesse vídeo de hoje, ou você acredita que existe um outro caminho? Deixa então todas as suas opiniões aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!